vocês. Vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai trabalhar com a disciplina de Geografia, tá? Só relembrando que a gente trabalhou na aula passada. A gente começou a falar sobre a vida no campo. A gente falou sobre a vida no campo aqui no Brasil. Na aula de hoje a gente vai conhecer sobre a vida no campo em outros lugares do nosso planeta. Vamos lá? Então peguem lá a apostila principal de vocês, abram lá na disciplina de Geografia, a apostila principal, lá em Geografia, na página 172. Na aula passada a gente fez até a 171. Hoje a gente vai fazer a página 172 e 173. Vamos lá? É um zoom cultural, ou seja, vamos conhecer outras culturas. Vamos lá? Nessa aula você vai ver como é a vida no campo em alguns lugares, a vida no campo em outros lugares. Conheça um pouco mais do modo de vida no campo pelo mundo. Então ali tem 3 imagens, tá? Já vamos fazer a leitura não verbal dessas 3 imagens, que a prof vai fazer a leitura da primeira legenda da imagem número 1 que está ali, tá? Na Tailândia, a maior parte da população vive no campo e trabalha na agricultura. O produto mais cultivado é o arroz, e o plantio é feito geralmente pelas pessoas de uma mesma família. Neste lugar, há muitas montanhas e, por causa disso, para conseguir plantar, os trabalhadores dividem o terreno em áreas chamadas de terraços. Essa fotografia é de 2010. Agora a prof vai ler... só um pouquinho. Lembram que a agricultura, o prof falou na aula passada, a agricultura é o cultivo da terra, é você plantar, cuidar e depois colher, beleza? Agora a prof vai ler a legenda do número 2. No Mali, é comum a prática de pecuária por pastores nômades, que atravessam o deserto com pequenos rebanhos de animais como carneiros e ovelhas. Eles criam os animais para uso próprio e para comercialização. Na fotografia, nômades comercializam um rebanho de gado bovino de 2007. Nômade, tá aqui um glossário para vocês lerem, tá? Nômade é que não tem moradia fixa, que está sempre mudando de um lugar para outro. Ele não tem uma casa para ele morar num lugar só. Ele monta cabanas e ele vai andando. Ele não tem destino e ele vai andando, assim. Ele não tem uma casa própria, não tem um carro próprio, ele fica andando pelos lugares. Ele é um nômade, tá bom? Agora a prof vai... lembra o que é pecuária, né? Pecuária é a criação de animais. Agora a prof vai ler a imagem do número 3. A imagem não, a legenda do número 3. Nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que moram no campo é dona de grandes propriedades agrícolas. Os alimentos mais cultivados são a laranja, o milho, a soja e o trigo. Na fotografia, a máquina faz a colheita de trigo e ela é do ano de 2011. Lá na página 173 agora. Falando nisso, número 1. O que as 3 fotografias mostram? Assinale a opção correta. Elas mostram aspectos da vida na cidade ou aspectos na vida do campo. Tá bem facinho essa, hein? Marquem lá X na correta. Número 2. Numere as frases de acordo com as fotografias. Então tem lá a fotografia 1, 2 e 3. Vamos lá? Primeiro, os agricultores plantam em pequenas propriedades. Segundo, nesse lugar, os moradores do campo vivem em grandes propriedades. E terceira, as pessoas não têm moradias fixas e criam animais. Então tá. Aí a última, as pessoas não têm moradia fixa e criam animais. Quem que o prof falou que não tem moradia fixa, que não tem uma casa fixa? Os nômades. Quais dessas 3 imagens estão falando sobre nômades? A número 2. Então lá na última alternativa vocês vão colocar o número 2. Agora a primeira. Os agricultores plantam em pequenas propriedades. Qual das 2 imagens que sobrou? A 1 ou a 3 que está falando de pequenas propriedades, que lá falou que tem muita montanha e daí tem que dividir em terraços. Qual que é? É a número 1, lá na Tailândia, certo? E a que sobrou diz assim, nesse lugar os moradores do campo vivem em grandes propriedades. É a número 3 que diz assim, ó, nos Estados Unidos a maior parte das pessoas que moram no campo é dona de grandes propriedades. Então a sequência vai ficar assim, 1, 3 e 2, beleza? Tá bem facinho, né? Número 3, as fotografias retratam o mesmo lugar
a leitura das legendas. Certo? Tá bem facinho, escreva com as letrinhas, com as palavrinhas de vocês, tá? Não tem erro, se precisar, leia a pergunta de novo, beleza? Número 4. Essa aqui, a 4 e a 5 são questões de oralidade, tá? Quais são as principais semelhanças entre as pessoas dos lugares representados nas fotografias? Bom, apesar da fotografia ser de lugares diferentes pelo mundo, a gente está falando sobre o quê? Sobre os moradores do campo. Então, essa é uma característica semelhante das 3 imagens ali. Todos eles vivem no campo. E no campo, qual que é o meio de trabalho que eles usam? A agricultura e a pecuária. Lá na imagem número 1, eles estão praticando o quê? A agricultura. Na número 2, estão praticando o quê? A pecuária. E na número 3, estão praticando o quê? A agricultura. Então, essas são características semelhantes dos 3 lugares. Indiferentes dos lugares que eles estão, ainda assim são moradores do campo, da área rural, e estão desenvolvendo os trabalhos que também temos aqui no Brasil, como a agricultura e a pecuária. Número 5. Converse com os colegas e o professor sobre as questões. Letra A. Em qual dos lugares das fotografias você acha que os alimentos são produzidos em maior quantidade? Por quê? Olhem bem as fotografias. Qual dessas fotografias aqui produz maior quantidade de alimento? Quem é que sabe me dizer? Quem lembrar da aula anterior de geografia, da aula da semana passada, vai lembrar que a prof falou que nas grandes propriedades eles plantavam muita quantidade de alimento de um tipo só, de uma variedade só. Então, ali, qual das 3 imagens produz mais alimento, em maior quantidade? A imagem número 3, lá dos Estados Unidos, porque se trata de uma grande propriedade. Ali está uma plantação de trigo. Olha que enorme que está essa plantação. Letra B. Na sua opinião, os alimentos produzidos nesse lugar são mais saudáveis ou menos saudáveis? Explique sua resposta. Pessoal, nem sempre quando se trata de campo quer dizer que é absolutamente saudável. Porque hoje em dia, as plantações, elas levam muitos, acho que chama agrotóxicos, venenos para cuidar da planta, para que não tenha nenhuma praga de bicho, para que ele se desenvolva corretamente o mais rápido possível, sabe? Então, assim, não é só porque vem da terra que é extremamente saudável, não é. Os produtos que são extremamente saudáveis são os produtos orgânicos. E quem já teve acesso a esse produto orgânico sabe que ele é bem diferente do que a gente encontra no mercado. Por exemplo, uma laranja de um pé natural que foi semeado naturalmente, e a laranja tem um gosto bem diferente de uma laranja de um pé enxertado, por exemplo. É diferente. Quem aí na casa tem uma hortinha, nem que sejam pequenas coisas, que sejam com alface, cheirinho verde, é bem fresquinho, é bem diferente, é limpinho, é totalmente orgânico, não tem nenhum tipo de veneno. Se vier bicho, o bicho vai pegar porque não cuida tanto com aquelas agrotóxicos, aquelas coisas que eles usam nas coisas. Então, assim, todos os lugares ali, de certa forma, são saudáveis porque não são industrializados. Mas a maioria deles passam sim por um processo de industrialização e muitos deles têm acesso a esses agrotóxicos que hoje em dia eles colocam muito nos alimentos. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje foi só isso. Na aula passada a gente começou o assunto sobre moradores no campo aqui no Brasil. Nessa aula a gente falou sobre moradores do campo pelo mundo, retomamos os conceitos de agricultura, de pecuária, também conhecemos os nômades, que são aqueles que não têm moradia fixa, que não têm uma casa fixa, tá? A gente fez ali uma breve interpretação sobre as imagens que a gente leu. Voltem lá, leiam de novo a legenda, observem as imagens com cuidado. E na próxima aula a gente começa um novo assunto, a gente vai falar sobre as cidades. Como será que é a vida na cidade? Será que alguém sabe? Esse assunto é fácil, né? Então vamos lá! Tchauzinho! Qualquer dúvida na hora de responder as atividades, é só chamar lá no Diário Escola que a professora